Aleluia. Nós estamos findando a Copa hoje. Eu sei que você está aqui hoje, pode estar pensando na Croácia ou na França, e eu acho que percebi no Brasil uma leve inclinação, não é, de torcida para a Croácia. Não sei porquê. Talvez um pequeno sentimento de vingança no nosso coração, pelos prejuízos que a França já causou a nós, né, nos mandando de volta para casa antes do tempo. Mas, dentro desse tema maravilhoso que foi separado hoje, foi separado por essa igreja de ideias maravilhosas, e eu copio as que eu posso. Mas, dentro dessas ideias, para a final, estará disputando daqui a pouco com a França a Copa do Mundo. Então, os prováveis, isso me chamou a atenção, os prováveis não renderam o que se esperava dele. Até os craques prováveis, não é? Messi não rendeu tudo o que se esperava dele, e não se pode negar o valor dele. Neymar, não é? Neymar teve muitas quedas, mas não aquilo que se esperava não veio. O próprio Cristiano Ronaldo, considerado o melhor do mundo. E nós ficamos olhando que jogadores que nós nem conhecemos, né, principalmente o time da Croácia, que tem os nomes parecidos com problemas médicos que a gente tem no Brasil, bronquite, ractite, estomatite, e esses nomes que difíceis de falar. Homens que eu nunca ouvi e de repente se destacam e dão trabalho e estão crescendo. Eu fui ver quem era a Croácia, irmãos, que eu ouvi da Croácia num jornal nacional, num Globo Repórter, alguma coisa, e é um país menor do que o Rio de Janeiro, não é? Menos de 5 milhões de habitantes. Eu não sei hoje a população do Rio. Alguém formado em geografia sabe qual é a população do Rio hoje? 7 milhões. A Croácia não tem nem 5, pelo que eu entendi. E tem nenhum histórico de Copas, não é? Não é como o Brasil poderoso, que participou de todas e já ganhou 5 vezes. Espera o Hexa, não é? O Hexa que vem do Catar, segundo dizem. E a outra Copa vai ser lá em casa, vai ser em Orlando, inclusive 7 jogos estão programados para Orlando. Você já pode se programar de agora, entrar num crediário agora de 8 anos para comprar seu bilhete e estar conosco lá. Mas, de repente, no meio de tantas possibilidades, tantas probabilidades, se levanta um país improvável, com um técnico improvável. Não sei se você já viu a figurinha do técnico da Croácia, não é? Não impressiona, não convence, mas está aí um técnico improvável, jogadores improváveis, um time improvável, de um país improvável, chega ao final e vão disputar com a campeã, a França. E de olho na Copa, eu estava olhando que o nosso Senhor, técnico desse time maravilhoso chamado Igreja de Jesus, ele trabalha parecido com esses técnicos que contratam, que escalam jogadores improváveis. E essa manhã, essa é uma reunião, uma concentração de improváveis aqui, não é? Quem sabe onde você estaria? Eu estava ali ouvindo a canção e desfrutando dessa que fala do amor improvável, o amor infinito, o amor extraordinário, o amor impressionante, o amor ousado de Deus. Eu disse: Senhor, onde eu estaria hoje se não fosse teu amor? Com quem eu estaria casado? Aonde eu estaria andando? Que família eu teria? Que carreira eu teria se não fosse o teu amor ousado que pegou um sujeito improvável como eu e trouxe para o teu reino, e trouxe para a tua palavra, e trouxe para o teu altar? Nós não imaginamos, porque nós sabemos que somos improváveis, não é? Não existe esse tipo de pessoa que diz que ele nasceu para ser filho de Deus, nasceu do jeito. Não, todos nós nascemos com a mesma marca de Adão, de pecaminosidade. E mesmo sendo improváveis, o Senhor Jesus olhou para nós e disse: quero fazer um time com essa turma. Só que tem algumas vezes que ele extrapola na nossa observação. Que o Senhor escolhe pessoas que nós dizemos: não, Senhor, esse não. E muitas vezes, irmãos, nós jogamos no time de Jesus, como alguns jogadores, vamos falar do nosso time, e não podemos dizer, não podemos negar, o time do Brasil é um time de estrelas, não é? Time de estrelas. Fizeram uma análise e os jogadores mais bem pagos do mundo são os jogadores da seleção brasileira, não é? Que ganham os melhores salários. Por que então que a gente não rendeu o que se esperava?
E na análise não minha, mas dos entendidos, daqueles que usam os programas de TV para analisar, eles dizem que os outros jogadores não souberam jogar com os grandes craques, não facilitaram jogadas. Quando passavam a bola para eles, não corriam à frente para esperar uma provável jogada que eles sempre fazem. Eles pegam na bola e eles olham lá na frente, vê quem está esperando para passar a bola e eles vão mais à frente para receber de volta e fazer o gol. Não houve essa interação, não houve essa capacidade de observar e saber. O craque faz normalmente assim. Parece que cada um estava mais preocupado em mostrar sua própria capacidade de ser um craque, de valorizar a posição de estar na Copa, e não houve essa interação. Os jogadores não entenderam que os craques estavam ali. Falam disso do Cristiano Ronaldo, falam disso do Messi, falam disso do Neymar, que eles podiam produzir mais. E quando comparam com os times que chegaram na final, que chegaram mais longe, eles disseram que os outros times, o próprio Croácia, quando entrevistaram, eles disseram, e o camisa 10 falou, eu não quero falar individualmente, nós queremos a Copa, e a Copa para o nosso time, para o nosso país. Então, se eu posso pegar a bola, não fazer o gol, e passar para um outro companheiro para que ele faça, nós ganhamos. Se eu pego, uso minha habilidade e perco, nós perdemos. Então, eles têm um senso de equipe mais desenvolvido, parece, que os nossos conterrâneos. E a gente vai vendo do modo que o Senhor trabalha, e nem sempre o Senhor usa os que nós escolheríamos. Todo brasileiro que gosta de futebol acaba sendo um técnico. E se você olha, você diz, eu não chamaria. Eu olhei alguns e disse, eu não chamaria esse sujeito. Não é? Alguns que têm até o nome de Jesus. E que eu não vi nada de Jesus no campo. Com o nome desse eu falei, ele vai aprontar. Ele não aprontou. Né? E toda escalação ele estava lá, eu disse, por que chamou de novo? Por que chamou de novo? Ele não aprontou. E a gente fica olhando e diz, Senhor, por que o Tite chamou um sujeito desse? Mas o Senhor Jesus, que também escala o seu time, chama pessoas improváveis para trabalharem para o reino, ele tem planos que fogem ou que ultrapassam a nossa capacidade de entender. Eu queria que você fosse comigo para Mateus capítulo 9, para ver como é que Jesus trabalha na sua vida, na nossa vida, e como ele faz para escalar pessoas que até nós que participamos do time nós não entendemos. Mateus capítulo 9, verso 9. 9 fala do chamado de Mateus. Diz assim, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então, estando Jesus em casa, que é a casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, na minha Bíblia traz entre aspas. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Provavelmente você já leu esse texto algumas vezes. Passando rapidamente pelo texto, a gente acha Mateus um nome tão lindo que até põe nos nossos filhos. Mas quando você vê a história de Mateus, Jesus andando pela rua, ele orou antes, ele foi para o monte, se separou em oração, e agora ele sai para escalar o time dele. E quando ele passa na rua, na coletoria tem um homem trabalhando chamado Mateus, que fazia parte do sindicato dos publicanos. Quem eram os publicanos? Quem eram os cobradores de impostos? O império era mau e perverso. E o império contratava pessoas para cobrar os impostos, inclusive do povo de Israel. Então o povo de Israel amaldiçoava quem cobrava impostos, porque os impostos extorquiam as pessoas. E era conhecido que os cobradores de impostos eram tão maus, que se eles fossem numa casa cobrar e a família não tinha, eles abusavam da mulher, do homem ou das filhas, como parte do pagamento. Eles eram maus, por isso que os publicanos não podiam entrar nos templos. Se eles dessem dízimos, era rejeitado. E até quando um israelita ia pagar o imposto a um publicano, se ele tivesse que pagar e tivesse troco, ele não queria troco, porque o dinheiro que passava pela mão de um publicano era maldito. Deixa o troco, mas eu não quero o dinheiro que passa por sua mão. Esses eram os cobradores de impostos. E eram muito ruins. E falando de futebol,
Se nós não entendemos o que o capitão está fazendo e escalando, que tipo de gente ele está escalando, nós podemos criar caso ou não ajudar e até atrapalhar. Jesus está começando a escalar pessoas. E quando ele passa e escala Mateus, Mateus era o maior dos improváveis. Porque ele não tinha nada a ver com o reino. Ele jogava contra. Ele cobrava dos seus conterrâneos, por isso ele era tão amaldiçoado. E o Senhor passa... E o Senhor usa uma palavra que em português foi traduzido simplesmente como siga-me. E o Senhor diz para ele, Mateus, siga-me. O que isso significa? Aquele homem que extorquia dos outros, que abusava de pessoas, que não tinha critério para cobrar, que aumentava por conta própria os impostos, ele tinha liberdade para isso. De repente alguém entra na coleteria, vai na frente da mesa dele, não tem um imposto para pagar, não tem uma conversa para dizer, simplesmente diz, siga-me. Essa palavra... que é do grego, mas foi transliterada para o aramaico, ela é chamada akolotel. Repita, akolotel. Você não precisa gravar, mas é para que você entenda o que Jesus estava dizendo. Os tradutores simplesmente trouxeram para o inglês e depois para o português como siga-me. Mas siga-me é muito simples, porque Jesus falou, quando ele disse akolotel, ele não estava dizendo apenas siga-me. A expressão siga-me significa, nas palavras de Jesus, Mateus, eu te chamo para o que você esperou a vida inteira. É muito mais do que simplesmente, vem atrás de mim. É Mateus, apesar de você estar nessa posição que você ganha dinheiro, mas não está feliz, há algo no seu coração que você espera desde muito tempo. E você sabe que sua vida não tem sentido e você espera que um dia ela tenha. É o que eu estou te chamando agora. Eu te chamo porque você esperou a vida inteira. A expressão, apesar de pequena, ela tem mais significado. Não é apenas por impulso, mas é uma decisão completa. Não por um momento, mas para a vida toda. Olha, siga-me, o que significa? Mateus, você está esperando algo a vida inteira, eu vim para te dar. E isso vai mudar você, não é por um impulso, é uma decisão. E isso não é por um dia, é para a sua vida inteira. Depois de ouvir isso, irmão, o que esse homem faz? A Bíblia diz no versículo seguinte, e Mateus, ainda no versículo 9, Mateus levantou-se e o seguiu. Jesus sabia quem ele estava escalando, quem ele estava chamando para o time. Alguém que, apesar de muito mal naquele momento, ia se levantar quando recebesse o convite pronto, convite certo, ia se levantar, abandonar o que ele fazia e seguir Jesus. Você deve conhecer gente boa, que nós gostaríamos que estivesse no nosso time, que a gente olha e diz, isso daria um obreiro e tanto, isso daria um ótimo pastor, isso aí trabalhando com as crianças seria uma bênção. Mas essa pessoa não se decide. O Senhor já falou, siga-me, vem atrás de mim, me acompanhe, e ele não consegue se levantar da mesa, da acomodação, da vidinha que arrumou, da rotina que ele está acostumado, para seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus é uma decisão que você tem que abandonar coisas sempre. Eu disse aqui, minha filha e meu genro estão trabalhando lá em Vegas agora. E foi difícil para eles, estavam dentro da minha casa, meus netinhos lá comigo, o Zion de quase 2 anos, a Estela que nasceu agora com 6 meses, e é bom você conviver. Amanheceu o dia, descer as escadas, está lá a Estelinha esperando, o Zion já bagunçando, e a gente tem a chance de ajudar na refeição e levar para a piscina e brincar um pouquinho. De repente eles vão para Vegas, trabalhar numa cidade que não tem as condições que tinham antes. Eu disse para eles, se vocês não entenderem que seguir a Jesus é um ato de risco, que se a fé não te fazer arriscar nada, ainda não é fé. Fé vai exigir de você sair de algo seguro. E que bom que Deus fez isso comigo já algumas vezes. Há 1 ano e meio atrás, eu estava numa posição muito segura, muito confortável, muito agradável aqui em Piedade. Não houve uma briga, não houve uma ruptura, não houve nada. Deus simplesmente falou, eu tenho algo para você. Você hoje me é mais útil em Orlando do que aqui. E que bom que o bispo recebeu essa palavra do Senhor e me liberou. Eu disse, eu não iria sem que ele me abençoasse. E fui. Mas eu sabia que eu estava largando o certo pelo duvidoso, em termos humanos. Eu sabia, estou deixando o que é garantido, o que já está sedimentado, para ir começar algo e esperar que isso renda para me manter. Mas meu coração que eletrizou, que quase parou, ou bateu mais rápido do que deveria, à medida que eu cheguei, eu fui vendo o Senhor honrando, e o siga-me, que Ele falou para mim, vamos lá. Esse siga-me foi me enchendo de entusiasmo e de vida, e cada pessoa que eu fui vendo que o Senhor foi trazendo, foi mostrando que eu estava fazendo a coisa certa, e eu estava seguindo o Senhor.
Você tem que entender isso. Quando o Senhor te diz acoloteu, Ele está te dizendo, vem atrás de mim para aquilo que a vida inteira você estava esperando, para aquilo que eu desenhei para você. Mateus se levantou e o seguiu. E quando você é chamado por Jesus para compor o time dele, tudo que você precisa é fazer isso, levantar-se e segui-lo. É possível estar na casa de Deus e ainda não ter se levantado. É possível estar na casa de Deus, ter se levantado e não estar seguindo. Mateus diz o verso, levantou-se e o seguiu. Sabe qual é a prova? Versículo seguinte, olha o que diz o texto. Estando Jesus em casa de Mateus, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. No dia seguinte, Mateus reuniu o sindicato dos publicanos na casa dele. Ele quis que a casa dele fosse uma oportunidade de seus amigos maus e perversos e corruptos, como ele, fossem apresentados a Jesus. Ele se levantou da sua comodidade, ele se levantou da sua velha maneira de viver, ele se levantou da sua rotina empoeirada, da sua zona de conforto, e se levantou e seguiu a Jesus, e abriu a sua casa. E aqui vem a primeira pergunta que eu quero fazer essa manhã para você. A primeira pergunta diz, sua casa já serviu para fazer pessoas se encontrarem com Jesus? Essa é uma igreja que acredita em células, não é? Pequenos grupos. Eu pergunto a você, sua casa já foi disponibilizada para que alguém que não vem na igreja, mas vai na sua casa, talvez por identidade, talvez porque faz as mesmas coisas que você fazia, que jogava dominó, jogava dama, ia para as mesmas baladas, andava nos mesmos caminhos, ia para onde você ia, sua casa já serviu para atrair essas pessoas, para que sejam apresentadas ao Jesus que te chamou? Ou sua casa é tão santa, tão consagrada, tão organizada, que ninguém desse tipo, do jeito que você era antes, pode entrar mais nela? Sua casa só vai servir enquanto você estiver aqui, irmão. Sua casa só serve para isso. A minha casa nunca está vazia, nunca está vazia. Agora mesmo eu estou aqui com minha esposa. Uma filha mora 3 horas, a outra mora em Vegas, a 5 horas de voo. Uma querida amiga disse, pastor, eu preciso ir para a cidade. Eu falei, estou longe da cidade. O que eu faço? Falei, anota aí o código da porta. Vai lá e bota o código na porta e entre. A despensa está lá, a geladeira tem alguma coisa. Terça-feira eu estou chegando de volta e a gente conversa. A minha casa, ainda que eu não esteja lá, está disponível, porque é alguém chegando para ajudar no reino. Eu disse, entre lá e aproveite, toma conta. E ela ontem me escreveu, pastor, eu estou aqui, mas está tudo bem, já fiz uma compra, e quando vocês chegarem terça-feira vai ter um almoço especial. Já estou no lucro, irmão. Já estou no lucro. Aí você diz, ninguém faz um almoço especial para mim. E a sua casa você abre? Ou está trancafiada que ninguém serve, ninguém usa. Jesus não pode conhecer ninguém na sua casa. Mateus abriu a porta, abriu a casa, chamou aquela turma ruim, para que Jesus os encontrasse e eles pudessem receber o mesmo siga-me de Jesus. Talvez sua casa pareça que está fora dos padrões, mas se você chama pessoas... E as células, os pequenos grupos, são uma bela oportunidade. Pode ser o apartamento que for, pode ser grande ou pequeno, você tem a chance de abrir a casa. Eu espero que, pelo menos hoje, você possa colocar sua casa na lista, para que nos próximos pequenos grupos, a igreja possa usar a sua casa para também atrair pessoas para crescerem e conhecerem Jesus. Você diz amém? Essa manhã Jesus está te chamando e dizendo, eu preciso da sua casa. Diga para alguém perto de você, ele precisa da sua casa. O texto continua, mas eu quero pular desse improvável Mateus, que ninguém gostaria. Os discípulos foram e disseram, eu imagino os discípulos começando com Jesus, né? Pedro, sanguíneo, 101%, olhando e dizendo assim, eu não sei se vou querer continuar nesse time com Mateus com a gente. Né? João, irmãos, João a gente lê e diz assim, o discípulo do amor. Quem falou que era discípulo do amor, irmãos? Sabe qual é o apelido que Jesus colocou nele? Filho do trovão. Aqui na igreja deve ter crianças que cairiam bem nesse apelido, não tem? Não são as mais quietinhas, são as que derrubam, que correm, que fogem, não é? Que dão trabalho para os obreiros. Jesus pôs o apelido de filhos do trovão em Tiago e João. Diz que quando eles quiseram preparar uma cruzada para Jesus, os samaritanos embargaram. Eles disseram, Senhor, podemos pedir fogo do céu para queimar esses incircuncisos? Eles falaram, não, rapaz, não vim para isso. Era a turma que descia fogo para queimar. Pelo caminho deles era só matando gente que não servisse ao Senhor. E Jesus queria escalar pessoas que não tinham nada a ver com o reino para serem parte do reino. Porque Ele olha o potencial que Ele pôs em você quando você ainda não tinha nascido. Paulo disse que Ele nos viu antes do nosso nascimento e inseriu em nós como um chip cheio de potencial que vai ser desenvolvido à medida que você se entrega para Ele.
Ele viu Mateus e chamou Mateus. Mas quando você diz assim, Mateus foi o máximo, não. Jesus extrapola. Atos capítulo 9, vá de Mateus 9 para Atos 9. O que diz Atos 9? Atos 9 fala no versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Sabe o que é o verbo respirava aqui? Respirar ameaças no original? É fazer aquele bafo que o leão faz antes de pegar a presa. Paulo tinha raiva dos cristãos, porque ele achava que os crentes estavam contrariando a fé dele. Ele era estudado, ele era formado, cidadão romano, falava mais de um idioma, conhecia da lei, e ele achava, esses impostores, o Messias não veio ainda, como é que eles dizem que ele já veio, já fez, já aprontou, já morreu e já foi embora? Não, não é possível. Então ele se propôs a perseguir esses impostores, e ele começou a se tornar uma ameaça. Paulo prendia homens, mulheres. A Bíblia diz que o pobre do Estevão, um super obreiro da igreja primitiva, foi morto com consentimento dele, e as vestes de Estevão foram lançadas nos seus pés, como que ele aprovava e estava comandando aquela atividade. Ele deixou a igreja com ira dele. Se tinha alguém que a igreja pedia para o Senhor matar, fulminar, era Paulo. E Deus olhou do céu e Jesus falou, serve no time. No nosso time, o Senhor falou, serve no time. Ele é muito determinado. Mas ele está matando o nosso povo, mas ele é determinado. Enquanto a igreja orava, Senhor, Senhor, mata esse amalequita, Senhor, termina com ele. A gente já fez essa oração, não é? Tem um sujeito do lado da sua casa que te incomoda, funk é pela madrugada, ou então a corimba bate a noite inteira e você queria dormir. Qual é a oração mais fácil? Ah, Senhor, fecha esse negócio, desce a tua mão, toca, Senhor, e leva, né? Pai, prepara e leva. A oração mais misericordiosa é essa, Senhor, prepara e leva. Não serve para cá, está dando trabalho. Jesus olha, irmãos, e diz, ele acabou. A igreja de Jerusalém, Atos 1:8 é o reverso de Atos 8:1. 1:8 é Jesus dizendo, e vocês receberão poder e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos confins da terra. Atos 8:1. E Paulo entra na cidade e a igreja de Jerusalém é dissolvida. Um homem dissipou aquelas reuniões todas e diz, todos fugiram por causa de um homem que perseguia, que levava para a prisão. Esse homem, Jesus olha e diz, vou convocar. Sinceramente, irmão, você continuaria nesse time? Com um sujeito desse? O Senhor não pôde pedir a ninguém para ajudar, que ninguém ajudaria. Então ele falou, vou fazer sozinho. Aí Paulo decide pegar carta e falou, vou piorar a coisa. Em Jerusalém eu já arrasei. Estou sabendo que tem umas células lá em Damasco. Eu vou acabar com aquilo. E ele vai, consegue cartas com os sacerdotes. Ele tinha autoridade, ele tinha embasamento, ele tinha influência. Consegue as cartas, reúne um grupo, parte para Damasco. Ele não partiu para Roma, ele não partiu para Jerusalém, ele não partiu para Atenas. Ele foi para uma cidade, capital da Síria, que não era isso tudo. Mas ele descobriu, tem crente lá, eu vou acabar com eles. E ele vai... E na estrada, chegando em Damasco, cheio de vontade, cheio de ira, o Senhor o derruba por terra e ele já cai cego. E a Bíblia diz que a primeira expressão dele é que ele reconheceu que tinha alguém acima dele. Ele diz, quem és, Senhor? O Senhor falou, estamos nos entendendo. Estamos nos entendendo. O Senhor não falou, eu sou aquele que você está perseguindo, seu maldito. Você agora vai ficar cego para o resto da vida. Não, quem és, Senhor? O Senhor falou, eu sou Jesus, o capitão do time que você está perseguindo. Você não está me defendendo, você está me perseguindo, rapaz. E aí, vou ficar bom da vista? Não, ainda não. Mas eu vou escalar uns colegas seus do mesmo time para te ajudar. Quem que o Senhor olha? Judas. Judas está lá quietinho na vidinha dele, escondidinha. O Senhor disse, Judas, preciso da sua casa. E foi para lá que Paulo foi levado e ficou 3 dias. Aqui vem a segunda pergunta, que vale $1 milhão. Você abriria sua casa para hospedar pelo menos por 3 dias um inimigo seu? Hã? Você abriria, irmão? Aquele homem que a igreja odiava. Imagina quando chega a notícia, Judas, a gente está precisando de você. Por quê? Porque o Senhor quer que você hospede por uns dias. Paulo foi uma boa visita. Primeiro que não olhava nada porque estava cego. Segundo que diz que ele tirou 3 dias de jejum e oração, então ele não comia nada. É a visita que não dá trabalho, que não pesa, não é? Mas estava ele lá. Mas ele foi, era ainda o Saulo que perseguia. E Judas, irmãos, Judas, Senhor, quem sou eu? Eu preciso da sua casa. Você está no time? Estou no time, traz o homem.
E Paulo fica lá, cego, sem entender ainda o que está acontecendo, mas querendo entender que time é esse, como eu jogo assim. E a Bíblia diz que o Senhor usou a vida de outro atleta, que foi a vida de Judas, e disse: eu preciso que você não seja egoísta, que você não seja desconfiado, e você acredite que eu estou escalando esse homem. E trouxe-o para a casa de Judas, para que Judas hospedasse Saulo por 3 dias. Deus olha e diz: eu preciso de outro centroavante. Preciso de outro centroavante. Porque Judas está hospedando, mas o homem não pode continuar cego, ele tem que ver algo. E aí você vê como o Senhor trabalha. Ele vai a Saulo e dá a Saulo, a Paulo, já a visão de um homem chegando. Paulo está cego, mas Paulo vê em visão um homem chegando para orar por ele, e ele então recebe o Senhor ali, recebe o batismo, e sua visão é restabelecida. O Senhor mostrou a Saulo primeiro. Agora o Senhor vai na casa de Ananias, um centroavante. Preciso de você, querido. Ananias, estou aqui, Senhor. A palavra de quem serve ao Senhor é sempre esta, né? Eis-me aqui, Senhor. Qual foi a última vez que você falou eis-me aqui, Senhor, para Jesus? Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor diz: eu preciso de você, Ananias, para ir ao encontro de um homem, orar por ele e batizá-lo. Oh, Senhor, é minha missão, é meu trabalho. Eu estou aqui para orar pelas pessoas. Eu estou aqui para ajudar o time a vencer. Eu estou aqui para batizar pessoas. Quem é a pessoa? Ele está na rua chamada direita, na casa de um certo Judas. Já deu o endereço, GPS adiantado. Lá vou eu, Senhor. É para lá mesmo. E quando ele vai saber o nome, o Senhor diz: é um homem chamado Saulo. E parece que ele perdeu o sinal do Wi-Fi. Senhor, olha o que eu ouvi. Senhor, eu ouvi o Senhor falando do Saulo. Olha o que eu achei. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. O Senhor falou: é ele mesmo, é Saulo mesmo. Saulo de Jerusalém, que acabou com a igreja, que matou um montão, que tem gente presa, tem mulher chorando dos filhos que perdeu até agora, que aquele que deu trabalho, aquele que acaba, aquele que é. Ele vinha para cá e eu o prendi, ele está na casa de um certo Judas. Eu peço que você vá lá, espero que você vá lá e ore por ele. E a Bíblia diz que Ananias, um centroavante abençoado, bola no pé, viu um craque que o Senhor estava escalando, entrando para ir para a linha de fundo, e ele com a bola no pé podia jogar para fora ou atrasar para o goleiro, mas ele fez o passe e disse: eu vou, Senhor. E o Senhor adiantou para ele: eu já mostrei para ele que você está indo orar por ele, não se atrase. Se a gente se nega a fazer o que o Senhor nos pede, apesar de parecer algo simples, você pode criar uma desconexão no processo de Deus. Deus já tinha segurado Paulo, cegado o homem, levado para a casa de Judas e avisado a ele: eu estou trazendo alguém para orar por você. Imagina esse Ananias diz: não vou, eu não vou. Sai do time, mas não vou. O projeto de Deus era interrompido. Deus sabia com quem estava lidando. Ele disse: Ananias, eu preciso que você vá lá. Ananias foi, orou por ele, Deus já tinha preparado o ambiente. E aqui vem a última pergunta da nossa meditação: você estaria disposto a fazer o que Ananias fez? O que Ananias fez? Olha o que Ananias faz. Sai da casinha dele e vai na direção da rua direita, onde mora aqui um certo judeu. É ali naquela casinha, lá vai ele. E quando ele entra, o perseguidor da igreja, o improvável, estava deitado lá na cama, cego. Quando Ananias entra, ele mostra um sorriso que ele sabe: o Senhor falou e o Senhor está trazendo. Ananias entra, olha a expressão de Ananias, irmãos: irmão Saulo, eu vim para orar por você. Ouça essa pergunta: você está disposto a chamar alguém improvável no reino de Deus de irmão e orar por ele? Você entra no ônibus e vê um sujeito cheio de adereço, e você já identifica: isso aí é de outra fé. E você já faz sangue de Jesus. Já faz. Se bobear, você fala entre os dentes: queima, Senhor, queima, Senhor. Aí Deus diz para você: Ananias do Senhor, meu querido centroavante, tem como você chegar lá, abraçar e dizer: irmão. Que irmão, Senhor? Que irmão? Você nem primo, Senhor. Nem primo. Chama de irmão e diz: quero orar por você. Se a gente usasse essa estratégia, irmãos, os resultados seriam diferentes. A gente teria que ter 3 cultos de manhã e 3 de tarde. De pessoas que abraçássemos, que ainda não são irmãos, e que a gente chama de irmão e ora por eles. Ananias foi lá e ele chamou irmão Saulo, diz o texto. Ananias foi, não se negou, orou por ele e as coisas mudaram. Qual é o desafio do nosso técnico Jesus Cristo para nós hoje que somos do seu time? Há 4 desafios para você hoje. O primeiro, ele quer que você se levante e siga-o. Há orientações que Jesus quer que você siga.
Quem sabe você se levantou, saiu da sua rotina, mas não seguiu adiante. Não basta, irmão, isso é igual cinto de segurança. Não basta colocar na cintura, tem que afivelar. Para que você esteja obedecendo ao comando, seja no trânsito, seja num avião, você tem que afivelar o cinto, você tem que se posicionar, levantar-se e seguir a Jesus. Esse é o primeiro desafio nessa manhã para você, levantar-se. Você pode ficar de pé? O segundo desafio, abrir sua casa. Hoje nós temos os templos. A igreja primitiva não tinha templo para se reunir. Se reunia nas casas. E assim eles cresceram, porque as casas se tornaram as centrais onde as pessoas eram apresentadas a Jesus. O primeiro desafio é se levantar, o segundo é abrir a casa, o terceiro é chamar um estranho de irmão e orar por ele, e o último é preparar o ambiente para que outros brilhem. Sabe qual é o nosso problema? O mesmo de alguns craques brasileiros. Eu tenho minha estrela, eu tenho meu brilho. Eu não vou passar a bola para Neymar, eu vi isso nos jogos, não é? Neymar às vezes corria por fora, ia na direção do gol, a bola estava na mão de alguém que estava mais distante, ele ficava com aquela carinha assim mesmo, nessa posição aqui. Ele naquela carinha lá esperando, e o colega tentava passar por 5, 6, aí perdia a bola, ou chutava lá na arquibancada, eu só via ele fazer assim, do tipo, não era isso, eu estava aqui. Se nós não vigiarmos, os craques que o Senhor contrata, os craques que Ele convoca, os craques que Ele chama para jogar, que Ele escala, não poderão produzir. Os Saulos, os Mateus não produzirão tudo que podem, porque nós não estamos ajudando-os a brilharem como o Senhor programou. Essa manhã me dirijo a você como parte do time de Jesus. E quero te desafiar a fazer isso. Primeiro, se posicionar, levantar-se e se posicionar. Eu levei muito tempo. Às vezes nós amarramos como diz no interior, amarramos a égua, irmãos. E Jesus nos chama e você diz assim, Senhor, é que eu comprei essa casa agora. Estou pintando ainda. Em outras palavras, está dizendo para Jesus, chama outro, escala outro. Porque essa casa eu comprei agora, essa casa que você não vai levar, né, para o céu, não tem jeito. Mas eu não posso agora. Aí uma oportunidade se abre, você tem que mudar de lugar. Minha esposa pediu a minha, amor, a gente vai fazer 2 anos nessa casa que a gente está. Por favor, renova o contrato. Né, porque foram 66 mudanças em 35 anos de casado. Ela disse, amor, eu falei, não, eu vou renovar. Já avisei o dono, eu quero renovar mais 1 ano pelo menos. Estou até me acostumando, irmãos, a morar na casa. 1 ano e 8 meses numa casa está ficando até gostoso, né? Porque você começa a descobrir a casa. Mas se o Senhor te pede para mudar, sua casa vai ser um impedimento. Sua carreira vai ser um impedimento. Seus relacionamentos vão ser impedimento. Você tem que se levantar e dizer, Senhor, como disse Ananias, eis-me aqui, Senhor. Se é para o time ganhar, eu estou aqui, eu não quero me negar. Abrir sua casa, isso é importante demais. Hoje, quando você voltar para casa, depois que você assistir a Croácia ganhando, volte para casa, com Croácia ou com França, mas volte para casa e diz, Senhor, faz da minha casa a concentração do teu time. Traz para cá os improváveis, Senhor. Traz para cá, Senhor, as pessoas que eu não chamaria, mas que o Senhor está chamando para o teu reino. Eu quero apresentar essas pessoas a ti, como Mateus fez. Abra a sua casa, chame estranhos de irmãos e ore por eles. Não há nada. Nós fizemos umas placas lá e estamos usando isso, não é? Abraços grátis. Posso orar por você? E eu fiz isso uma vez na igreja, levei a van da igreja para frente de um comércio e coloquei uma faixa grande assim, você precisa de oração? Nós estamos intercedendo todos os dias pelos pedidos. Eu falei, vou dar um tiro no escuro. Botei uma caixa, pedidos de oração. E os irmãos lá, como oradores públicos. Se alguém quiser oração, que vai. Me assustei, irmãos, com a fila. Gente que vinha com comércio, com gente olhando. E vinha dizer, pode orar por mim? E aqueles irmãozinhos punham a mão no ombro e oravam por eles. As pessoas precisam. Nós é que não entendemos. E se estivermos dispostos a abraçar estranhos, orar por eles, eles se tornarão parte do mesmo time. Prepare o ambiente para que outros brilhem. A gente improvável que Deus está convocando hoje. Gente que você olha na sua firma, quem sabe um patrão que te incomoda, e você não quer nunca que ele vá para o mesmo céu que você, porque no seu padrão ele não merece. Esse aí tem que ir para o quinto. Tem que queimar a vida inteira. Não me dá o aumento que eu mereço. Não me trata bem. E você não consegue entender. Será que Deus tem olho nesse sujeito para ser um do time do Senhor? Será? Expande essa visão. Olhe para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para quem te incomoda. Diga, isso pode ser um Saulo
amanhã arrebentando com tudo. Você pode ser um Mateus que hoje vem extorquindo, vem corrupto, mas amanhã vai se tornar aquele crente nota 10, aquele camisa 10 do time do Senhor, e eu vou ser parte disso. Você tem que entender seu papel no time. Senhor, se eu não faço gol, eu ajudo a fazer gol, o time ganha. Se o Senhor está chamando gente que eu não chamaria, eu vou honrar o seu chamado. Vou dizer como Ananias: eis-me aqui. Vou sair da minha casa para pôr as mãos e chamar de irmão quem eu não chamo. Vou abençoar pessoas, vou chamar pessoas para minha casa para que elas sejam conhecidas, e o time vai ganhar, o nome do Senhor vai ser glorificado e a copa vai ser nossa, em nome de Jesus. Se você crê, dê um lindo e belo aplauso ao Senhor.